letargia, catalepsia, mortes aparentes. Questão 422. Os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que em derredor se diz e faz, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções? Não, pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Então, a pessoa está numa situação, pode ser patológica ou provocada por algum mecanismo magnético, e ela vai ficar, o corpo fica paralisado, o espírito está tendo todas as percepções, mas não pode se comunicar. Uma explicação dessa aí, que é bastante cômica, é o filme que chama E Se Fosse Verdade? Então a pessoa está em coma, e o espírito sai, encontra um vidente, com o qual ela comunica, e aí se assiste o filme, que é muito interessante, que mostra uma realidade da vida que poucos pensam sobre ela. Letra A. Por quê? Porque a isso se opõe o estado do corpo. E esse estado especial dos órgãos vos prova que, no homem, há alguma coisa mais do que o corpo, pois que, então, o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito se mostra ativo. Essa questão fica muito importante para a gente entender que o espírito só vai ter domínio pleno sobre o corpo em condições normais. Em condições anormais, ele não tem o domínio pleno sobre o corpo. Portanto, sob a influência de drogas, sob a influência de determinados alimentos, ou seja, um conjunto de fatores desencadeia um processo que leva o espírito a não ter o domínio sobre o corpo, e o corpo pode ficar cataléptico e o espírito continua com todas as suas percepções. E tanto isso que nós temos que prestar atenção, porque tem pessoas que têm intolerância ao leite, intolerância ao trigo, intolerância ao feijão, intolerância ao alho, e tanta infinidade de alimentos que podem trazer consequências bem desagradáveis para a pessoa se ela insistir naquele alimento. Assim, o estado cataléptico ele é provocado por várias situações e mostra, como a pessoa acorda lembrando dos fatos, mostra que tem algo mais além do corpo. A questão do espírito ver tudo e não precisar dos órgãos físicos para isso, a gente vê bem explícito naquela gravura da Bárbara Brennan, que ela mostra que o espírito é uma centelha de luz. O espírito, mas ele sozinho, ele não consegue sobreviver só com aquela centelha, ele tem que ter todo o conjunto do perispírito. Sim. E vai estar sempre percebendo as coisas. Mas na essência ele é uma centelha de luz. É uma centelha. Mas é importante que a gente não pode confundir. O espírito, nas gravuras que a Bárbara Brennan descreve no livro Mãos de Luz, que está no início do livro do estudo do livro dos médiuns, aí nós temos lá os vários corpos espirituais que nós temos, que são 7. E o espírito é um deles, a centelha divina, corpo búdico, a essência da vida. Mas ela só se manifesta junto com aqueles corpos. O único corpo que não vai ser elevado é o corpo etérico padrão, que é o corpo etérico, que é esse que a gente, a parte mais grosseira do nosso perispírito, quando a gente morre, esse vai ser dissolvido, e os outros ele vai seguir com ele. Então é importante nós entendermos, o espírito só existe com a sua estrutura perispiritual. Não tem como ele não ter seu perispírito, porque é um conjunto são corpos justapostos que fazem com que tudo possa ter vida. 423. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Na letargia, o corpo não está morto, porquanto as funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado. Em se rompendo, por efeito da morte real, pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro integral se torna a separação e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Desde que um homem, aparentemente morto, volve à vida, é que não era completa a morte. Se a morte se completa, se rompe o laço que o prende ao corpo,
automaticamente o corpo começa a desagregar e ele não volta mais ao corpo. Não tem mais jeito, morreu, acabou. Mas enquanto o espírito está preso ao corpo, existe a possibilidade dele voltar à vida. E também o espírito, como mantendo a mente ativa, não permite que as microvidas presentes no nosso corpo comecem a nos atacar para decompor. Quem mantém o corpo vivo é o espírito. Sem o espírito, o corpo desagrega e morre. Mas o espírito fora do corpo, em coma, em letargia, durante o sono, ele está ligado pelos laços fluídicos e mantém a vida do corpo. Questão 424. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Sem dúvida, e todos os dias temos prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital, que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Então, um passe, no momento que a pessoa está muito debilitada, vai ajudar. O remédio certo vai ajudar. Ou seja, tem várias formas de você manter a vida, mesmo naqueles momentos que a pessoa está lá no limiar para partir. Não rompeu ainda os laços, tem várias formas de interceder para manter a vida, se for permitido. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. Na letargia, é sempre natural, a catalepsia é, por vezes, magnética. Então, tem diferença entre uma e outra, é importante identificar, e é importante também não confundir que a pessoa esteja morta. Não confundindo que ela esteja morta, aí então a gente toma as devidas providências, toma os devidos cuidados para manter a vida, para manter a assistência àquela pessoa. No passado era comum enterrar pessoas vivas porque ela estava cataléptica. Hoje já tem uma série de recursos tecnológicos que nos permitem identificar a vida. Portanto, não vamos nos precipitar diante de uma relação cataléptica da pessoa.